Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Neste episódio vou fazer aqui uma pequena introdução porque falei com um racista e vou-vos só contar um bocado da história. Recebi um e-mail anónimo cujo título era Um Racista no Despolariza e estive a ler o que a pessoa estava a propor e, e fiquei a pensar se aceitava ou não, não é? E depois apercebi-me que o Despolariza é precisamente sobre ouvir todo tipo de pessoa e todo tipo de ideia, e despolarizar é também falar com pessoas polarizadas, e eu acredito no poder da conversa e de realmente tentarmos entender os outros. Então eu pensei, vou gravar e o pior que pode acontecer é aparecer uma pessoa sem interesse nenhum, ter uma conversa sem interesse nenhum, que depois não publico. E pronto, vou conhecer uma pessoa que se assume como racista, por isso vai ser sempre interessante, pensei eu. Depois gravámos e eu apercebi-me que o Manel, que foi o nome fictício que arranjámos para ele, não acredita no racismo que eu achava que ele acreditava. No fundo, como vocês vão ouvir ou ver já a seguir, acredita que cada etnia deve discriminar positivamente a sua etnia. Ou seja, não acredita que existam raças superiores ou etnias superiores. Mas mesmo assim, eu com o bichinho na cabeça do no platforming, não é? Que é esta ideia de que não se deve dar plataforma a pessoas com ideias perigosas ou coisas do género, estive a pensar um bocado e estive a pensar, será que eu publicaria isto na mesma, mesmo que ele fosse esse tipo de racista? Ou seja, um tipo menos aceitável, talvez. E cheguei à conclusão que, em princípio, sim, desde que a conversa tivesse sido interessante e que eu conseguisse rebater. E porque é que eu não alinho, e isto já fica uma mensagem para episódios futuros, porque é que eu não alinho muito na ideia de não dar plataforma a pessoas com ideias perigosas? É porque, primeiro, eu acho que isso é uma atitude um bocado paternalista. Ou seja, eu acho que isso pressupõe um bocadinho que essa atitude de eu dizer a alguém não devias dar plataforma pressupõe quase que eu sei que aquela ideia vai ser perigosa para os outros, que são mais burros do que eu, mas eu entendo que aquilo é perigoso. E acho que isso não é uma atitude muito interessante para se ter neste mundo que é explorar as ideias. E a segunda coisa, que talvez é mais importante, é que é preciso, estas são as ideias, estas que nós consideramos perigosas, são precisamente as que é mais importante debater em público. Porque se nós não as debatermos em público, o que é que acontece? Elas só são debatidas em fóruns obscuros, câmara bolha, onde não há qualquer contraditório, e vão crescendo nesses lugares, e quando se manifestam depois no dia a dia, se calhar é na forma de violência ou de outras formas. E, e tem tudo a ver com este projeto, não é? E eu acho que por acaso consegui, e hei de conseguir sempre argumentar contra ideias que eu considero perigosas, mas o espírito deste projeto é precisamente ser um sítio onde podemos falar à vontade, é um sítio onde vai haver sempre contraditório, é um sítio de partilha livre de ideias e assim num nível mais talvez universalista da moralidade, eu gosto de tratar as ideias das outras pessoas como gostaria que tratassem as minhas. E por isso, feita esta introdução, botem um like, um comentário, subscrevam ao canal. Se quiserem tornar-se mecenas de um projeto que tem este tipo de atitude, há de aparecer um link aqui à minha volta. E é tudo. Espero que gostem desta conversa com o Manel e que até já. Olá, Manel. Olá. Nome fictício. Queres começar por explicar o que é que queres dizer por racista e porque é que te Sim, consideras racista? sim. Existem várias definições de racismo, não é? E opá, eu fui pela que dizia no Wikipédia. Eu sei que, pronto, é Wikipédia, não é? Mas pronto, fui por essa, que é basicamente é o ato de discriminação e preconceito em relação a uma etnia. E a discriminação, depois também podes ir para a definição de discriminação e por aí fora, mas essencialmente há pessoas que dizem que é discriminação injusta ou só discriminação. Porque eu acho que há uma forma de discriminação que é justa. E acho que tu nisso vais concordar comigo. E vou-te dar um exemplo. Tu tens um filho, não é? Uma filha, não sei. Hum, Tu alimentas a tua filha, tu sustentas a tua filha, não me sustentas a mim. Isso é uma forma de discriminação, não é? Uhum. Mas tu considerarias uma discriminação justa porque é tua descendente, não é? É a tua filha, então aí faz sentido haver discriminação.
A parte de preconceito, eu acho que vai ser mais fácil as pessoas concordarem porque uma pessoa tem preconceitos em relação a tudo. Certamente tinhas algum preconceito em relação a mim por me chamar racista e vir aqui, não é, defender-me, entre aspas. Por isso, acho que pode haver uma forma de discriminação justa hum, em relação a etnias, e acho que até se calhar é mais comum do que as pessoas pensam. Acho que é uma coisa, acho que é tipo a standard da espécie humana, é haver discriminação e preconceito em relação a outras etnias. Uhum. Sim, eu reconheço que tenho uma responsabilidade moral em relação ao meu filho que eu não tenho em relação a ti. Certo? Mas não percebo muito bem como é que podes depois dar o salto daí para outras etnias. Por isso, queres explicar? O salto dá-se gradualmente, que é Uhum. a tua filha, tu consegues justificar o ajudares a tua filha, não me ajudares a mim, porque a tua filha é tua descendente e partilha os teus genes. Efetivamente é isso que acontece. Tu, se fosse um primo teu, provavelmente ajudarias o teu primo mais rapidamente do que ajudarias a mim. E provavelmente ajudarias o teu primo em terceiro grau, ou um bisavô, ou algum familiar distante do que ajudarias a mim. E acontece que a etnia é uma família alargada de pessoas. Acho que em média é tipo é equivalente a um primo de sétimo grau. Por isso é como se nós dois fôssemos primos de sétimo grau. Provavelmente não é, ou é oitavo, ou é sexto, ou se Uhum. calhar até somos primos em segundo grau e nem sabemos, não é? Mas espera aí, desculpa, a minha Diz-me. responsabilidade moral, ou sim, a minha responsabilidade moral superior em relação ao meu filho não tem a ver com os genes, tem a ver porque se eu tivesse adotado seria igual. Certo, mas aí, certo, e tem a ver com isso, sem dúvida, que é a pessoa, o teu filho nasceu, não é? Porque foi uma escolha tua e agora tens responsabilidade, não é? De o, de o educar. Mas, ok, vamos não pegar no filho, vamos pegar no primo. O mesmo princípio aplica-se, não é? É o princípio da proximidade genética. Mas eu Diz-me. acho que já discordamos logo aqui, que é, Hum, eu posso ter um primo, os meus tios podem ter adotado uma criança da Índia ou da África ou do certo. Canadá, não interessa, e, e eu identificar essa pessoa como sendo da minha família e por isso ser Por essa a afinidade. identificação que me faz, se calhar, dar mais peso moral àquela pessoa do que a outra Sim. e não à parte genética. Ou um amigo, não é? Sim, ou um amigo, Mas não exatamente. quer dizer que a base não esteja lá. Tipo, podes ter exceções à regra, não é? Mas a regra é essa. É por isso que funciona assim nas heranças, não é? Tipo, a pessoa que herda os teus bens, primeiro o teu filho, se não tiveres, são os teus netos, se não tiveres, se calhar o primo. Eu não sei bem como é que isso funciona, mas é mais ou menos assim a ideia. Mas se forem adotados, funciona igual. Sim, sim, sim. Se forem adotados, funciona igual. Uhum, Mas não vejo como é que isso invalida a regra, entendes? uhum. A meu ver, pronto, a etnia é essencialmente uma família estendida, não é? Embora que bastante distante, é menos distante que outras etnias, não é? Ou seja, temos quase uma hierarquia de podemos dizer, família próxima, depois família alargada, cidade ou localidade onde nasceu a pessoa, não é? Porque as pessoas são mais próximas geneticamente aí. Depois região de país, área geográfica ou continente, e depois para o globo. E depois até podes fazer uma hierarquia entre espécies, que uma pessoa provavelmente preferiria salvar a vida a um chimpanzé do que a um cão. Ou um cão que é complicado por causa da parte da amizade, mas sei lá, a um marsupial qualquer, tipo um canguru. Provavelmente preferia o chimpanzé salvar o chimpanzé ao canguru. E depois dentro do canguru, dentro dos animais, tens tipo as várias classes. Se calhar preferimos salvar um mamífero ou um réptil. E se Uhum, calhar preferimos salvar um réptil ou uma planta. uhum. Não é? Mas olha, foste aí, através do teu exemplo do cão, foste parar, acho que há coisa mais importante, que não é a parte genética, mas sim a forma como tu identificas alguma coisa, a forma como tu sentes alguma coisa, a empatia que consegues sentir por. Imagina, tu e eu e quase toda a gente consegue sentir mais empatia por um mamífero do que por um réptil, em média. Certo? Porquê? Porque é mais parecido contigo, certo? Uhum. Mas não é porque os genes são mais parecidos, é porque tu estás programado para olhar para aquela cara. Para olhar para. Não, tu estás programado para olhar para. Ou seja, a cara é um proxy dos genes. Entendes? Tipo, Sim, 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 eu compreendo isso, mas pronto. E tens a parte depois da amizade. Podes ter um animal de estimação, tipo um lagarto ou uma serpente, que preferes salvar a serpente a um macaco qualquer que não conheces, não é? Pá,
há essa prioridade da amizade, muitas vezes. Eu tenho um grande amigo meu, é chinês, amigo meu desde a infância. E se eu fosse ter de o ajudar a ele ou ajudar uma pessoa qualquer na rua portuguesa, provavelmente até ajudaria a ele. Agora, não quer dizer que seja duas coisas. Uma é regra, não é regra, não é? Uma pessoa não conhecendo toda em pé de igualdade, eu ia preferir ajudar uma pessoa da minha etnia. E tem outro aspecto que é, não quer dizer que seja a coisa ótima de fazer em termos darwinistas. E isso pode ser ou não ser, é debatível. Porquê? Porque não estás a ajudar a tua etnia, não é? Que é o teu grupo étnico que partilham mais os teus genes, mas estás a ajudar alguém que há maior probabilidade de ele te ajudar no futuro, não é? Por isso, em termos de sobrevivência, Se toda a gente for como tu, porque nem toda a gente se comporta nesse jogo, nem toda a gente se comporta dessa forma. mas há uma tendência para aí. Eu acho que eu acho que o que estás a fazer é um bocado a fingir que nós somos mais animais do que somos, porque Mas nós somos animais, não é? somos animais, mas a diferença entre ti imagina, porque é que para mim não é imoral um bando de hienas comer um antílope vivo, que é o que Hum, acontece, e a criar muito sofrimento àquele antílope, porque não tem consciência, não tem livre-arbítrio, ou pelo menos a ilusão de livre-arbítrio, certo, como quiserem. E então, o que me parece que estás a fazer imagina que tu eras escravo. certo. Nós somos escravos do nosso gene, certo? Do nosso De DNA. certa forma. Sim, completamente. Aliás, no Despolariza, num dos artigos, eu até tenho um desenho que fiz do DNA, assim, literalmente, Uhum. como se um bebê fosse um fantoche, a pôr o bebê a chorar, que é para a mãe vir, a mamar. Os nossos genes estão-nos a controlar. E o que tu estás a fazer parece-me ser que imagina que tu eras um escravo, sei lá, como houve no norte da Argélia, escravos brancos, e um dia começavas-te a perceber que o teu mestre, que não tem os teus melhores interesses, não é? O único interesse do teu dono, o teu mestre, é que tu trabalhes o máximo possível e de dar-te de comer o mínimo possível, e tu começas a entender, olha, ele anda-me a manipular, anda-me a fazer truques, anda-me a pôr, sei lá, cheiro a comida às 11 da manhã, que é para eu entre as 11 da manhã e hora de almoço trabalhar mais, e estás a trabalhar todos os dias no campo e à noite estás a estudar as formas como ele te manipula, Uhum. mas em vez de estares consciente da forma como ele te manipula e tentares tomar uma decisão por ti, estás já a aceitar, olha, é assim que ele me manipula, vou-me comportar assim na mesma. Não, porque, repara, imagina, como é que eu tenho de explicar isto? Tu tens isto o que eu te expliquei aqui foi tipo a norma, a tendência, a teoria darwinista sobre a genética, não é? E existem pessoas que dizem que não existe incentivos em como é que se diz? Ou seja, do grupo proteger-se a ele próprio. Não existem incentivos genéticos do grupo, também para evitar cancelamentos e coisas assim, não é? E depois existem pessoas que defendem que sim, ou seja, que eu defendendo alguém da minha etnia tenho um benefício genético disso. E depois até há cálculos que se podem fazer acerca disso e se calhar depois podemos falar sobre isso a Hum. seguir. Sim, eu já li sobre isso tudo e Pronto. há alguns E, bons argumentos contra, mas já lá sim, vamos. sim. Então existe esta quase baseline, não é? E depois tu podes ser mais amigo do teu irmão, menos amigos do teu irmão, há muita rivalidade entre irmãos, não é? Hum. Há irmãos que não se dão totalmente, quando do ponto de vista genético era isso que faria sentido, não é? Existem pessoas com amigos de outra etnia. Isto, como é que eu ia dizer? O que tu me estás a dizer é que isto não justifica eu ser racista ou eu agir de forma discriminatória para com estas pessoas. É isso que me estás a tentar, onde estás a tentar chegar, é isso? Não, o que me parece que estás a fazer é estás a estudar as formas como os nossos genes nos manipulam, que Uhum. manipulam-nos de muitas maneiras, não é? Uma maneira que te manipulam, se calhar, é que às vezes passas por uma mulher jovem na rua e se fosses só atrás do teu instinto ias acabar a violá-la, não é? Sim, 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 Nós claro. humanos temos esta coisa milagrosa, linda, que é a compaixão, a consciência, a empatia, e o que me parece que estás a fazer é estás a observar a maneira como o teu mestre te manipula e a deixar de ser manipulado na mesma, Eh, em vez de subires a um nível de eu consciência. diria duas coisas. Primeiro é assim, se eu vir uma pessoa de outra etnia na rua, eu não lhe vou olhar de lado, eu não sei nada sobre a pessoa, não é? Esse conceito continua certo. Agora, se for, por exemplo, estou a empregar uma pessoa para o meu emprego, isto em Portugal é legal de fazer, não se pode fazer isto. Mas se eu quiser empregar alguém,
e vir pessoas de duas etnias, e são pessoas mais ou menos, estou em dúvida qual elas é que hei de escolher. E sei que como é de outra etnia, é de uma etnia diferente da minha, eu provavelmente vou optar pela da minha etnia, porque é o mesmo princípio de ajudar o primo em segundo ou terceiro grau, ok? Mas, Por isso, mas e se a pessoa de outra etnia fosse ligeiramente mais competente e depende, qualificada? aí é uma questão de quanto tu valorizas a questão étnica, não é? Hum. Tens pessoas que se calhar são muito maltratadas, por acaso é o caso da maior parte dos racistas, não é? São muito maltratados pela sua etnia, não é? Ou seja, os portugueses, regra geral, veem os racistas como pessoas más e maltratam, entre aspas, não é? Não têm boa consideração por eles. Uma pessoa assim marginalizada, provavelmente mais rapidamente ia para procurar o ótimo para a sua sobrevivência, ou seja, ok, vou pegar nesta pessoa porque é mais prestável, vai-me conseguir ajudar mais, vai-me conseguir enriquecer, porque não quero tanto saber da minha etnia. Enquanto uma pessoa que esteja bem com a etnia, provavelmente vai escolher pessoas da sua etnia para fazer o trabalho, não é? Embora sejam menos bem qualificadas. Mas mesmo entrando nesse teu jogo, que não é o meu jogo, mas Certo. mesmo entrando nesse teu jogo, se tu tens uma pessoa chinesa que é um bocadinho mais qualificada e uma pessoa branca um bocadinho menos, e a diferença não é muita, imagina, e tu optas pelo branco, Uhum. pá, é fácil argumentar que isso é imoral, porque a tua empresa vai produzir menos valor, e ao produzir menos valor vais ter, se calhar, vais conseguir pagar menos às pessoas, isso vai gerar menos IRS e menos IRC, que se calhar está a Certo. ajudar algumas pessoas que tiveram mais azar na loteria genética e social. Mas agora Percebes? repara, Ou seja, estás a pôr, uma coisa tão banal como a forma como a luz reflete na superfície da pele à frente da tua empresa, e se quiseres do estado social e da produtividade do país, sei lá, o que quiseres. Mas agora repara, imagina que eu te digo, podes salvar um humano ou 10.000 plantas, não é? O princípio aplica-se da mesma forma. Entendes? Tu ias preferir o humano, embora fosse evolucionariamente preferível, se calhar, neste caso até não, mas tu ias preferir o humano porque é mais próximo geneticamente de ti, mesmo tu não conhecendo o humano. Mas, ok, tu podes dizer, mas o humano é diferente porque é um ser moral, ok, tudo bem, mas vamos pegar num chimpanzé ou vamos pegar num cão, entendes? Lá por haver a preferência, não quer dizer que seja a coisa ótima geneticamente, e tipo, pá, basicamente é isso. Tu, tu podes querer. Como é que eu ia te explicar? Tu não é, Tu, deixa-me só diz-me. clarificar uma coisa. Tu, ok, quando mandaste o e-mail anónimo, hum, disseste que eras racista, não sei Uhum. se foi um bocado clickbait, mas tu então tu não achas que haja nenhuma etnia superior às outras, tu achas é que todas as etnias deviam Todas as etnias, favorecer a sua própria etnia? sim, sem Ok, dúvida. então és omni-racista Não, ou é qualquer assim, coisa, não sei qual é o obviamente, termo. obviamente, se pudesse escolher um mundo entre só existem pessoas de etnia europeia no mundo, a ocupar o mundo todo, ou pessoas de diversas etnias, e fosse tipo num estalar de dedos e não causasse morte, não fosse Hum. nada imoral, preferia esse mundo, porque são pessoas, é a minha gente, não é? O meu povo. Que tu preferias um mundo só com uma etnia? Eh, Do ponto de vista genético, sim. Do ponto de vista de vivências, talvez não, mas faria sentido, pelo menos, ter uma proporção maior. Pois opá, eu acho que com todo o respeito, estás muito preso a isso do ponto de vista genético. Uhum, Imagina, a ciência, a ciência é, pá, é incrível, eu sou cientista, não é? Sou físico, tenho publicações uhum. e tudo, mas a ciência nunca deve ser uma coisa que esteja acima da tua vontade de que o mundo seja um sítio onde o máximo número de pessoas esteja a ter uma experiência subjetiva o mais agradável e interessante e desafiante possível, Hum. não é? E a ciência teoricamente é uma coisa inerte, não é? Não tem moralidade, mas pegares assim em nacos de ciência e pequenos até, porque a cigenética mesmo dentro da ciência é uma coisa pequena, e usares isso para orientar a tua moralidade, Mas parece uma forma muito mas limitada não é de ver uma o mundo. questão não é uma questão de orientar a minha moralidade. Lá está, eu sou católico e não sou católico há muito tempo. Eu antes era muito ateu. E o problema do ateísmo é que tu não consegues
é muito difícil de teres um sistema de ética dentro do ateísmo, conseguires definir bem as coisas. Opa, todos os ateus se calhar concordam que matar é errado, mas concordarem numa coisa não a torna errado, não é? Enquanto os cristãos, os católicos, dizem, Deus diz que matar é errado e está aí a razão. Hum, isto para dizer o quê? Tu tens pessoas, tu tens um lado moral da coisa e um lado de interesses da outra. Por exemplo, se tu me perguntares como é que eu consigo ganhar dinheiro, eu posso explicar uma maneira boa de ganhar dinheiro e tu vais-me dizer, mas isso não estabelece um bom equilíbrio de trabalho-casa, não é? E vou dizer, mas tu perguntaste-me como é que eu ganho dinheiro, não é? Ou seja, o que eu estou a dar aqui é a teoria genética da coisa. Porque é que eu posso ter interesse em relação a favorecer a minha etnia em relação às outras? Se tu perguntares o lado moral, aí pode ser diferente. No entanto, a diferença seria, eu nunca quereria matar uma pessoa de outra etnia só por ser de outra etnia. Não quer dizer que não dê privilégio a uma pessoa da minha etnia em relação à da outra etnia, não é? E achas que essas pessoas de outras etnias também deviam dar prioridade à sua etnia Sim, sem dúvida. e discriminar-te a ti? Sim, sim. Até acho estranho, por exemplo, uma pessoa vê agora quando são em Jogos Olímpicos, coisa assim, Portugal está quase representado, se calhar na maioria, por atletas que, pronto, não são da etnia portuguesa, não é? São de uma etnia de países, são uma etnia africana, não é? São de alguns países africanos que até podem ter alguma história com Portugal, não é? De colonização, mas não são portugueses étnicos, não é? Mas são portugueses. São de nacionalidade portuguesa. Agora, depois vai depender, ok, o que é que vais definir como português? Vai ser os que têm nacionalidade? Ok, mas depois estás sujeito ao governo mudar, como é obter a nacionalidade portuguesa e alterar-te todo o teu sistema de definições, não é? Até todo o teu sistema de ética, se calhar. Entendes? Sim, mas vamos então voltar para trás. Imagina, Sim. eu percebo o teu argumento genético, não é? Eu, Uhum. como alguém que estudou bastante essas coisas também, porque acabei por me especializar também em biofísica e na área mais de coisas relacionadas com genética, Ok. então percebo um bocado disso e já conhecia esses estudos todos do Hamilton e essas ideias de um primo tem um oitavo dos teus genes, então Sim. biologicamente para ti compensa, aliás, para os teus genes compensa-te dares a vida e saltares para um rio e a sacrificares-te se salvares mais do que 8 sobrinhos. Eu Uhum. conheço essas contas todas e reconheço que para os meus genes, imagina, se os genes pudessem pensar, não é? E por acaso a genética é uma coisa incrível, às vezes quase que parece que consigo pensar, de ser tão complexo, mas eu reconheço que para os meus genes ficaram todos contentes dos meus genes estarem espalhados pelo mundo todo no máximo número. Uhum. Mas é isso que também justifica matar pessoas, é isso que justifica violar pessoas, é isso que justifica roubar, não é? Ou seja, Naturalmente, o sim. drive genético não é... Não é suficiente. Não, o drive... Olha, tu Não- por cima identificas-te como cristão. Um cristão, que eu saiba, não anda ao sabor dos seus genes, porque Uhum. se andasse não teria compaixão, não teria empatia, não teria Sim. capacidade de amar um inimigo, Por não isso é? é que eu tenho de limitar os meus interesses genéticos onde eles se cruzam com os meus valores morais. Entendes? Agora tu podes dizer porque é que os teus valores morais estão. Podes-me perguntar porque é que eu sou católico, não é? Na Bíblia, penso eu que não diz nada sobre discriminação, não é? Aliás, sendo generoso, até se calhar há partes na Bíblia que até encorajam um bocado a discriminação. Sim, sim, Eh, era a norma. Pronto. Por isso, se o meu código moral está aí, está no catolicismo, hum, que razão tenho eu para não seguir os meus interesses genéticos desde que não quebre o meu código moral? Entendes? Mas então, onde é que... Dá-me aí um exemplo onde ficas na dúvida. Esse de contratar, por exemplo, tens mais Não, exemplos? Em que a tua moralidade... contratar penso que não ficava na dúvida. Onde é que pode haver problemas? Por exemplo, na conquista de terras. Acho que eh, ainda estaria se calhar no lado católico. Eu não sou um religioso, eu não sei assim tanto, eu sou católico há relativamente pouco tempo. E eu sei que há coisas, já houve guerras justificadas pela religião, não é? Sim. Por isso eu não sei até que ponto é que o catolicismo permite guerras e matar em defesa de uma nação, não é?
em defesa, que às vezes nem é defesa, não é? Que são invasões. Sim, pá, mas já houve guerras por petróleo, já houve guerras por Claro, comunismo, já houve guerras claro, claro, pela claro. Ucrânia. Mas eu, se calhar, aplico o não matarás a isso também. E, ou seja, se me dessem a escolher ir para participar numa guerra, para invadir um país de uma etnia que não é minha, ou para até que nem que fosse invadir Olivença, não é? Que é aquela cidade Sim, sim, que sim. é dos espanhóis, eu provavelmente não iria matar ninguém para ganhos da minha nação. Pois, mas isso é outra só, isso é nacionalismo, pá, queria Certo? focar-me Não, aqui mas mais no... quando falo em nação, no nosso caso atual, a nossa nação não representa só uma etnia, não é? Não é só a etnia portuguesa. Mas historicamente era assim que funcionava, não é? Uma nação é um governo que defende um povo. E às vezes tem outros povos lá dentro, mas o interesse está sempre no povo que é a maioria, não é? Acho que o propósito, isso é outro tópico, mas eu acho que o propósito de uma nação é defender o povo e não o que estamos a fazer agora ao contrário, que é quase pôr o povo a defender a nação. E bem, nós temos um país que está a ser, entre aspas, invadido por imigrantes, estão a vir uma enorme quantidade de imigrantes para cá e estão a vir para beneficiar o país e aumentam o PIB e pronto, há uma série de coisas e dão trabalhos e trabalhos que os portugueses não querem fazer, não é? Mas isso está a beneficiar o país, mas não o povo, porque nós temos cá em Portugal muitos problemas que estão a ser catalisados, se calhar não é o termo certo, mas muitos problemas estão a ser causados por essa vinda de imigrantes de outros países, não é? Pois, opá, não concordo, mas acho que são outros assuntos. Certo. Ahm, mas então, imagina, como é que tu... como é que tu te consegues convencer a ti próprio que não estás a deixar que essas ideias genéticas contaminem a tua moralidade? Porque Porque é que estás a dar tanto peso a isso? Porque é que não não, dás tipo peso também à astrofísica ou outras coisas da ciência? Ou espera, melhor exemplo. Porque é que não dás esse mesmo tipo de peso, ou pelo menos pões na mesma na balança moral, o facto de ser bom para os teus genes tu violares mulheres? porque a violação está a ir contra a minha lei moral. E a minha lei moral está acima disso. Ok, então a única coisa dessas ideias de interesses genéticos que tu deixas permear a tua moralidade é em casos de igualdade ou quase igualdade. Eh, Por exemplo, na história não, de... mas eu não deixo premiar. Não, isso não é correto, porque eu vou dar sempre, vou dar sempre prioridade à minha moralidade. Ou seja, eu acredito. E se eu der preferência a uma pessoa da minha etnia para o meu emprego, eu não estou a quebrar a minha moralidade, penso eu, de maneira alguma. Posso estar errado, mas Ok, penso que não. ok, então esse para ti é uma... Então no fundo tu no fundo não és racista, assim a coisa mais extremista que disseste até agora foi que preferias um mundo em que toda a gente fosse da tua etnia. Sim. Como é que isso Se não, tornaria a tua vida melhor? se não causasse. Se não Sim, causasse. vamos fingir que não causava Pronto. absolutamente nada, ninguém sofria e era um estado de dedos. Eu Porquê é que esse gosto. mundo seria melhor? Eu gosto de Portugal, eu gosto do meu país, eu gosto da nossa cultura. Eh, Mesmo que não seja, ok, vai ser um mundo todo português, há desvantagens nisso também, Ia porque cheirar a bacalhau no mundo todo. não, Não, mas agora a não. sério, ias Mas perder, já vamos viste dizer, as coisas que ias perder, pá, a gastronomia, a dança, o teatro, a mitologia, sim, mas, tipo, era um mundo muito triste. mas eu acho que isso é. Primeiro, se isso acontecesse, iam começar-se a criar divergências nessas sociedades e culturas diferentes, porque não mesmo viver em Portugal e viver em Espanha, em Itália, na Rússia, é um ambiente muito diferente e vão-se criar sempre culturas muito diferentes e haver quase uma ramificação, não é, da cultura portuguesa adaptada a todas essas Hum, culturas. Eu não imagino, tipo, lá está, não iam continuar a cantar fado daqui a 100 anos na Rússia, não é? hum. Hum, mas isso é um aspecto. E outro aspecto é, eu provavelmente nem diria portugueses a ocupar o mundo todo, obviamente. O que eu diria é provavelmente europeu, a etnia europeia a ter mais um pedaço do mundo. E nem digo o mundo todo, porque eu acho que há valor em haver várias etnias. Eu acho. Porquê é que existem várias etnias? Porque nós evoluímos para o local onde vivemos, não é?
porque é que nós os portugueses temos a pele mais escura que uma pessoa da Inglaterra, por exemplo? Porque aqui temos mais sol, nós precisamos ter a pele escura para quase resistir ao sol. Ou eles é que precisam ter a pele clara Vitamina por D. causa da vitamina D. E vamos imaginar, porque nós agora vivemos numa altura muito tecnológica, mas isto não é garantido que vamos continuar a viver nos próximos 100 anos. Se calhar acontece algum desastre, basta haver como é que chama aqui, um solar flare, não sei o nome em português. Aquilo emite radiação eletromagnética que facilmente pode fritar todos os circuitos da Terra, e uma pessoa fica um bocado, ok, e agora não temos nada desta tecnologia, não existe internet, não existe nada, como é que vai ser a nossa vida agora? E num mundo assim, num mundo sem tecnologia, não é? Que em princípio não vamos ter, e espero que não tenhamos, mas se acontecer, um africano que viva na Suécia vai ter muitas dificuldades em termos de saúde, porque ele não está adaptado àquele ambiente. E tal como um sueco, se fosse para o meio da África, ia ter muitos problemas. Até, aliás, na altura da colonização, acho que a África foi dos últimos sítios a ser colonizado depois de ser colonizada as Américas. Foi explorada só muito depois, porque havia imensos problemas de doenças que nós europeus não estamos adaptados a essas doenças, não é? Por isso, provavelmente, eu neste momento, eu sou defensor que cada etnia merece o seu espaço onde evoluiu. Portugueses, Portugal, espanhóis, Espanha, África para os africanos. Eu sei que a África é uma situação chata, porque foi dividida de uma forma um bocado controversa e não teve em conta os povos étnicos que viviam lá. E isso torna as coisas um bocado chatas. Mas, regra geral, seria isto. E lá está, não sou expert em como é que essas divisões deveriam ser feitas, mas acho que isso devia ser respeitado. E da mesma forma que nós respeitamos a biodiversidade, devemos respeitar a biodiversidade também entre os povos, não é? Povos humanos, digo eu. Eu acho que quando falas ali, assim, em Portugal, Espanha e assim, acho que estás um bocado também limitado ao teu tempo. Porque imagina, tu consideras-te português e consideras que a tua aparência física representa aquilo que é Sim, o português. sim, Pronto, mas se calhar antes de chegarem cá os celtas ou os visigodos, sim. uma pessoa como tu não seria portuguesa. Sim, antes de chegarem os Homo sapiens, eram neandertais aqui, não era? Pois, então porque é que estás a ver, acho que estás mais uma vez a dar demasiado peso moral a uma coisa que é totalmente circunstancial dos povos que Mas passaram aqui repara, antes. eu não estou a dar peso moral a isto. O que eu te estou a dizer é. Estás, porque estás a dizer Diz-me. que quando estávamos a falar de Jogos Olímpicos, os Uhum, atletas afrodescendentes, estavas a dizer que opá, não são bem portugueses ou não parecem um português. uhum. Mas tu também não pareces um português, se calhar, para antes tens aí traços de celtas e visigodos ou Sim, sem lusitanos, dúvida. has de ter uma mistura marroquinos também, de Sim, certeza. sim. Percebes? Por isso esses conceitos são todos. Mas isto é como dizer, tipo, tu olhas para o arco-íris e vês um tom de vermelho e eu digo-te, aquilo é vermelho. E tu dizes, não é vermelho, é um vermelho alaranjado e o vermelho seria tipo 1 milímetro ao lado, aquele é que é o centro do vermelho. Ali é um vermelho alaranjado, por isso não é vermelho. Enquanto uma pessoa olha para uma cor e tipo, eu olho para aqui e digo isto é azul. Enquanto tu podias-me dizer exatamente qual era o tom de azul, a cor, exatamente o RGB da cor, não é? Que foi usado para aqui. Entendes? Não deixa de ser azul e a tua camisola também é azul. É um azul diferente, mas Pá, é azul. mas isso é relativo, porque se tu vivesses cá nessa altura, se calhar nunca tinhas visto um negro e aparecer uma pessoa celta de sardas e cabelo vermelho, era para ti uma diferença gigante, Sim, sem dúvida. maior se calhar do que tu sentes em relação a Se- pessoas Sem afrodescendentes. dúvida. E se eu fosse uma pessoa, um lusitano, que eu não sei bem a minha história, mas não foram os celtas que vieram para invadir os lusitanos, não é? Os Não sei lusitanos bem só eram qual um povo foi. celta, penso eu. Hum, Mas pronto, vamos imaginar que eu era um português antes de ser invadido pelos celtas. hum. E eu estaria contra essa invasão. Porque a definição de português, sendo uma pessoa que habita neste espaço geográfico, vá, Que não existia, não era este. sim, sim, exato, mas ok, um ibero que vivia na Península Ibérica, não é? A definição disso era diferente do que é agora, sem dúvida. Mas não quer dizer que nós não continuamos a ser a mistura desses povos e uma mistura única desses povos, entendes? Sim, e E não- e agora co- somos uma mistura de muitos outros sim, mas povos. isso não torna a coisa boa, não é uma coisa, percebes? A mistura, Mas o tu não termo, gostas de quem tu és agora e de Portugal como ele é agora e da sim, cultura que nós temos? sim, Foi alimentado por tudo isso. mas pensa, tu nunca dirias, eu ainda bem que o meu pai me abusou quando eu era criança, porque isso fez da pessoa que eu sou agora.
Aí, opa, mas que estás a comparar, misturar Não, etnias com uma não, violação? o que eu estou a dizer é, aquilo que tu és agora não justifica aquilo que aconteceu no passado. Entendes? Sim, acho que não é um bom argumento. Mas olha, outra coisa, mesmo aceitando esse jogo, como eu estou a Uhum, dizer, de interesse genético, acho que há um erro fundamental que é usar a cor da pele como um proxy ou como um sinal da parecença genética, uhum, principalmente se fores africano. Isto porque estive a ler sobre isto há pouco tempo, deixa eu ver aqui o nome, George Perry, desde o George Perry muitas pessoas já estudaram isto. E como nós tivemos, imagina, nós separámos dos chimpanzés há 6 milhões de anos, mais ou menos, e, e esse tempo todo, menos os últimos, imagina, 100 mil, tivemos em África. E então, de toda a variabilidade genética que existe no mundo, 85% está em África, porque houve muito mais tempo para acontecer muito mais coisa. O resto dos 15%, isto estou a dizer dados, isto já é antigo, mas há de ser qualquer coisa assim ainda, uhum. está no resto do mundo todo. Ok. Ou seja, tu como africano, usando uma coisa tão superficial como a cor da pele para tentar perceber a proximidade genética, se calhar vais acabar por dar preferência a alguém que é muito mais diferente de ti do que um árabe. Sim, Imagina, se calhar um etíope tem não, mais pega nos presença indianos. genética com um árabe do que com uma pessoa da África do Sul. Sim, pega no caso dos indianos e uma pessoa da África, tem mesmo, o mesmo tom de pele, muitos deles. Pá, mas então, nesse mundo, num mundo ideal para alguém que deixe que a sua moralidade seja afetada por interesses genéticos, tu Mas, terias uma espécie de QR Code com todos os teus genes e conseguiríamos ler e perceber a nossa parecença genética e eu discriminar-te positivamente ou negativamente em relação a essa mas, diferença? mas repara, eu não, volto a dizer isto, eu não defendo que a minha moralidade esteja subjugada aos meus interesses genéticos. Ao contrário, os meus interesses genéticos é que estão subjugados à minha moralidade. Aquilo que eu acho correto, ok? Eu posso agir Hum, dentro daquilo que acho correto, mesmo que, lá está, é como ganhar dinheiro. Há certas coisas que eu acho errado. Se eu fizer uma burla, não é? Eu acho isso errado. Nunca o vou fazer para ganhar dinheiro. Embora ganhar dinheiro seja um objetivo de toda a gente, não é? Ou praticamente toda a gente. sim, Entendes? mas então imagina, se tu fosses africano, não poderias discriminar alguém só pela cor da pele, sabendo que dentro da África existe. Exatamente. Tal como nós aqui na Europa não podemos discriminar só pela cor da pele para distinguir. Nós podemos ter o mesmo tom de pele que os gregos e somos populações muito diferentes. Somos mais próximos, provavelmente, dos franceses, que têm um tom de pele mais claro que nós, ou pelo menos que a média, não é? Dos portugueses, do que dos gregos, que são muito mais afastados geneticamente que nós, embora tenham uma cor de pele semelhante. Há uns dados interessantes que eu gostava de partilhar, se puder. Uhum. Quase estou aqui, vou dar agora propaganda racista, estou a brincar, mas mais ou menos. Hum, um, Existe uma métrica de interesses genéticos. Isto é uma coisa relativa. Ou seja, se nós vivêssemos num mundo só de europeus, ia haver muito mais conflito étnico entre um português e um russo do que agora. Porque nós temos de nos comparar, nós temos de nos comparar em relação ao que existe. Então, existem maneiras de calcular como é que a vinda de um imigrante para o nosso país, assumindo que o país tem uma carrying capacity, uma capacidade de X pessoas, 10 milhões de pessoas conseguem viver em Portugal, ok? Assumindo isso, a vinda de um imigrante tem certas consequências nos nossos interesses genéticos. Por exemplo, se vier um imigrante, um caucasoide não europeu, ou seja, isto seria tipo um egípcio ou alguém do Médio Oriente, no geral, isto seria em média, seria preciso 8,5 imigrantes para substituir o equivalente nos interesses genéticos a um filho português. Ou seja, Sim, eh, mas se calhar ia trazer, olha, capacidade imagina, ia trazer capacidade de lutar contra doenças que nós não temos nos genes dele, ia trazer sim, uma sem, data de sem outras coisas dúvida, que nos iam tornar melhores e mais fortes, sem com dúvida, mais diversidade. sim, mas tu tens aqui um problema que é, ok, vamos imaginar um mundo em que seria possível um ser humano reproduzir-se com um chimpanzé, ok? E os filhos dessa reprodução conseguir-se reproduzir. Tu ias defender que as pessoas deviam fazer isso porque têm mais diversidade genética? Hum.
muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Existe, da mesma forma que existe o conceito de não é, as pessoas, como é que se chamam as pessoas que têm filhos dentro da família? Inbreeding, Consanguinidade consanguinidade. Também existe, é um bom argumento contra o teu sim, argumento, sem não é? dúvida, sem dúvida. Da mesma forma que existe o que se chama inbreeding depression, também existe o outbreeding depression, que é uma pessoa ter descendência com pessoas demasiado diferentes delas, podem causar problemas de saúde, e alguns problemas de saúde causados por isso. Agora, eu não sou expert nisso, não consigo dizer assim de cabeça, mas sei que existem. E existem até vantagens genéticas, por exemplo, os africanos têm um gene que faz com que as células de sangue deles, os glóbulos vermelhos, tenham uma forma diferente, que aquilo se chama sickle cell anemia, acho eu. Uhum. Que que é um defeito, entre aspas, porque toda a gente, ninguém é assim, menos eles, e acho que algumas pessoas na Índia também, e oferece uma enorme resistência à malária. Ou seja, eu, como aqui em Portugal não existe malária, eu tenho benefícios em não ter aquele gene. Mas eles, como estão em África, têm aquele benefício. Mas Entende? imagina que em vez de malária era um coronavírus. Teria dado jeito. Sim, sim, exatamente. Ou seja, há muitos benefícios em misturar Da- genes. daí, daí eu ter dito ao bocado que preferia que os continentes se mantivessem idênticos ao que foram, das pessoas evoluíram. Entendes? Porque as pessoas evoluíram para aquele ambiente. Se vem um africano para cá com um gene que, que, que oferece resistência à malária, esse gene não vem sem consequências. Existem consequências de ter esse gene, existem problemas de saúde que surgem de ter esse gene, que vivendo em África é algo bom, porque mesmo tendo esses problemas, tem resistência à malária, que é um bom muito melhor, mas que vindo para aqui é só negativos, entendes? E da mesma maneira que se eu fosse para a África, ia-me custar muito estar lá, por não ter resistência a todas essas doenças que os habitantes da África têm. Sim, claro, ias apanhar mais escaldões, mas isso não é Não, novidade. não era só isso, não era só isso que ia apanhar. Eu não te consigo ser Sim, específico, se calhar o teu sistema mas imunitário não está tão bem preparado não está para calibrado as para quê? coisas lá e tenho também alguns amigos moçambicanos, de quando vivi em Moçambique, Hum. quando vêm para Portugal ficam sempre muito constipados e as constipações de capa eles são muito fortes, por isso E isso é normal. por curiosidade, quando estiveste em Moçambique, tu tinhas de tomar alguma vacina contra a malária, alguma coisa assim? Não, porque nós fomos para lá viver, então não íamos estar sempre a tomar esses profiláticos, porque isso é de toma contínua, Ok, os medicamentos da malária. Há uns assumiste o que são, risco. pá, quem vive lá não toma, não anda a tomar essas coisas. Então porquê é que as pessoas tomam quando têm de visitar lá, quando vão viajar? Porque, primeiro, esses medicamentos são um bocado agressivos, principalmente os que são de. Agora não tenho certeza, mas acho que são os que tens de tomar com menos frequência. Imagina, os que só tens de tomar uma vez de 2 em 2 semanas. São assim uma bomba que te estabiliza completamente. Aliás, um amigo meu até bateu mal com isso. Depois porque é caro e depois porque, sei lá, não. Pronto, mas as pessoas tomam isso porque é necessário, não é? Sim, imagina, vão lá viajar 2 semanas, então tomam uma vez no início e ficam protegidos aquelas 2 semanas. Mas se estiveres lá a viver, deve haver quem tome mesmo a viver lá. Uhum, Mas nós não tomávamos. sim. Hum, mas olha, eu acho que, imagina, eu percebo, acho que percebi a tua ideia dos Uhum, interesses genéticos. E eu já conhecia, por exemplo, olha, vamos voltar àquele exemplo do saltares a um rio para salvar 8 sobrinhos, sim. baseado nesta ideia de que cada sobrinho, em média, deve ter 10% dos teus genes, e então, para os teus genes, imagina, não é 10, imagina que é 25, que é Uhum, para ser mais do que os teus próprios. certo. Imagina, de perspectiva puramente do gene, não da pessoa, ser vantajoso tu atiraste para o rio, salvares 8 sobrinhos e perdes a tua vida. Isso só funciona numa espécie de simulação, não é vida real. Porque na Uhum, vida real, tu és um ser consciente com capacidade de tomar decisões, certo? claro. E então, se calhar bastava estar um sobrinho por quem tu sentes que é quase um filho, que tu te atirarias ao rio. Claro. Então, toda essa conversa da genética é peanuts ao lado da tua moralidade, percebes? Por isso, eu Uhum. acho que não. Ainda bem que não vieste para aqui a dizer que eras racista, porque se calhar falta um termo. Tu és.
pan-racista ou omni-racista, ou és a favor que cada etnia proteja os seus interesses da sua etnia? Deixa-me perguntar-te certo? uma coisa. Achas que se eu dissesse em público que aquela coisa dos atletas que eu disse, os atletas portugueses não são bem portugueses, achas que ia ser apelidado racista ou não, pela maior parte das pessoas? Claro. Então, sou racista. Eu também não me considero, eu não acho que seja um mau racista, não acho que seja tipo um Hitler 2, tipo, eu acho que sou uma pessoa normal que tem estas ideias e que a maior parte das pessoas acha racista, e daí eu querer vir aqui para dizer às pessoas, há racismo mau, não é? Uma pessoa quebrando a sua moralidade, ou a meu ver, a moralidade cristã para exercer racismo, é algo mau. E acho que é bom que as pessoas sejam contra isso. Mas vamos ter calma e não ir demasiado num sentido contrário. Ok? Temos de reconhecer que Mas existem. porquê? O que é que há a perder? O que há muito. Ou seja, ok. Se calhar vamos fazer este exercício, que é uma coisa que eu tinha pensado fazer contigo, que acho que vai ajudar a compreender. Que é, se eu te perguntar o que é que tu és, o que é que tu me respondes? O que é que tu és? São um conjunto de átomos a ter uma experiência de consciência subjetiva. Um bocado menos específico isso. És um ser humano. Ok. Também és um animal. Sim. E os animais o que é que são? Seres vivos. Sim. A nossa base, praticamente todos os nossos comportamentos vêm daí. Isso é baseline. Ok? Sim. Depois nós temos consciência, ok? Podemos estar a jogar videojogos e ser só para a nossa felicidade, e não está a ir de encontro àquilo que a vida existe para fazer, que é reproduzir, não é? E existem esses desvios da baseline, mas é essa a baseline. É por isso que as pessoas têm os instintos que têm. É por isso que nós bebemos água. Porquê? Porque temos sede. E porquê é que sabe mal ter sede? Porque nós precisamos de água para sobreviver e nos reproduzirmos. Mas nós roubávamos e matávamos e violávamos também por causa desses mesmos instintos. Sem dúvida. Então Sim. Pronto, isso não é nenhuma métrica. Não devia ser uma Tens razão, métrica. mas agora tu tens-me justificar qual é a razão moral contra a discriminação ou o preconceito, entendes? E tu és ateu? Deixa-me só confirmar porque não sei. Não, sou um agnóstico crente. Ok. Mas mas serias católico? Ou... reconheço que o catolicismo afetou muito a minha moralidade, tal como todos os portugueses, quer o reconheçam, quer não. E gosto muito acho a história de Jesus espetacular. Mas qual é a religião que guia o teu código moral? César? Tomazismo. Pronto, vamos imaginar que... Uma mistura de todas as religiões. Pronto, vamos imaginar que és católico, ok? Se não havendo nada no código moral do catolicismo que diga que não há discriminação, não é? É algo permissível, entendes? Agora, se tu tens o teu próprio código moral, tens de tudo me convencer do teu código moral e explicar-me porque é errado a discriminação, ok? Porque eu acho que a melhor regra que existe desde sempre para a moralidade é reconheceres a divindade no outro, reconheceres que todos que estamos a ter uma experiência subjetiva somos a mesma coisa, somos iguais, não é? E então, o amor próprio e o amor ao outro são a mesma coisa. E há quem diga que também amor a Deus ou amor ao cosmos é amor, é reconhecer que o outro está a ter uma experiência divina, a experiência subjetiva que vale tanto como a tua. Okay. E então eu quero que o somatório das experiências subjetivas seja o melhor possível. Okay. E então eu não gosto, tratar o outro como gostarias de ser tratado. Se tu fosses agora para a Arábia Saudita e por estares a fugir à guerra e chegasses lá e ninguém te quisesse contratar e te tratassem mal e ninguém te quisesse misturar contigo, se calhar ias mudar de ideias, ias sofrer, ias sentir na pele que estupidez, estas pessoas andam a pôr interesses genéticos acima do meu bem-estar. Mas repara, tu, por esse princípio, tu provavelmente não poderias dar vantagem a um familiar teu de escolha. Vamos imaginar... Não é igual, meu. Não é igual. Porque eu tenho uma responsabilidade moral que não tem a ver com a genética. Não, mas não vamos falar do teu filho. Vamos falar do teu sogro do outro lado da família, não é? Ou seja, não, do teu sogro, exatamente. O teu sogro é sempre do outro lado da família. Sogro adotado, o que quiseres. É diferente. É a minha relação. Mas qual é a tua responsabilidade
responsabilidade moral perante o teu sogro que tu não tens perante qualquer outro humano? Porque é que valorizas falaste do somatório da experiência como é que disseste? O somatório da experiência subjetiva das pessoas? Sim, do bem-estar Do das bem-estar. pessoas. Porque vamos imaginar, se tu des 1000 euros ao teu sogro, vai valer menos, porque o teu sogro, quer dizer, não conheço, não é? Mas vamos imaginar que vale menos porque já tem as suas posses, já ganhou muito dinheiro durante a vida, do que se des a uma criança qualquer. Olha, se me desses a mim 1000 euros, ok? Porque é que haverias de escolher dar ao teu sogro em vez de dar a mim, visto que o somatório da experiência subjetiva seria muito melhor se me desse a mim e não ao teu sogro? Não, tens toda a razão. Nós não tratamos todas as pessoas igual, mas imagina, no Estás a plano. discriminar. Sim, existe Ok. discriminação, não estou a dizer que não existe, mas imagina, no plano teórico, que é o plano que todos partilhamos, que todos conseguimos partilhar, a ideia de todas as vidas valem o mesmo é incrível, é espetacular. Uhum. Mas pessoa a pessoa não. A vida da minha mulher e do meu filho vale muito mais. Mas não é por serem parecidos comigo geneticamente, porque a minha A tua mulher não mulher tem nada. definitivamente não é? Exato, e o meu filho podia ser adotado e o meu sogro podia ser de outra etnia, percebes? Tem muito mais a ver com se tu identificares aquela pessoa como alguém que está no teu círculo de moralidade mais próximo do centro, que é o eu, não é? Sim. Nós somos, sei lá, mesmo quando somos altruístas, estamos a sê-lo por razões egoístas, não é? Tipo, Ok. nós estamos sempre no centro e acho que acho que principalmente quem trabalha em coisas relacionadas com o altruísmo deve ter isso presente. E depois tens o teu círculo de moralidade, não é? E se calhar há pessoas que, sei lá, já vão nas árvores. Pronto. E existe um gradiente, Mas estás claro a que sim. concordar comigo aí? Eu sei que há discriminação, mas não tem nada a ver com genética. Não, mas a questão não é essa. A questão é que o teu sistema moral permite discriminação. Uhum. Só que tu preferes discriminar em favor das pessoas mais próximas, de um sogro em relação a mim. Embora isso seja contra o teu código moral. Não. Porque o teu código moral defende o somatório das experiências subjetivas das pessoas. Sim, e olha, é engraçado estar a falar disto por causa do altruísmo eficaz, que é um movimento no qual eu estou envolvido e até me levou a montar uma ONG. Que esse é um dos problemas, não é bem um problema, mas é um dos dilemas, que é um dilema antiquíssimo na ética e na moralidade, que é uma coisa é o plano que nós partilhamos para tomar decisões públicas e até para falar em público e até para, não é? Tudo o que seja uma tentativa de ética, se calhar é mais ética do que moralidade, porque a ética costuma estar mais associada a comunidades e moralidade mais ao indivíduo. E essa é a melhor ética, é assumirmos que para todos, ou seja, neste nível abstrato, que não existe individualmente, todas as vidas valem o mesmo. As pessoas extremistas do altruísmo eficaz seriam capazes de, e estas pessoas eu imagino que não existem, ter um filho de 9 meses a morrer e podiam salvar a vida de filho por 1000 euros, mas se puderem salvar 2 vidas por 1000 euros na Índia, salvarem as vidas na Índia. Mas isto é uma forma de extremismo, percebes? Ou seja, há aqui tens razão, há aqui uma incoerência. E deixa-me dizer-te uma coisa, eu acho que uma pessoa sabe certos aspectos, certas coisas nós conseguimos determinar se são verdadeiros ou falsos baseado naquilo que a maior parte das pessoas acreditam. Se a maior parte das pessoas acharia isso uma atitude imoral, não salvar o próprio filho para salvar 2 pessoas, se calhar nem achariam imoral, mas não gostariam de ver isso acontecer, não é? Uma pessoa deve ter algum cuidado ao defender essa ideia, entendes? Então, E já percebi, tu vais aplicar isso a mim também, do racismo, não é? Como a maior parte das pessoas vê o racismo como errado, também tem que ter cuidado. E eu concordo contigo. A questão é que diz-me se não for verdade, mas eu acho que, do ponto de vista de interesses genéticos, consegui justificar bem a coisa. E na parte da moralidade, porque é isto que está a ser discutido, porque é que eu te perguntei isto da moralidade? Perguntei-te porque é um ponto crucial, porque nós temos diferenças morais, entendes? Eu e tu acreditas nesse somatório, entendes? Eu estava a tentar desprovar porque é que esse somatório não funciona. E eu acho que até é capaz de ser possível moralidade sem Deus. E não acredito em Deus por causa da parte da moralidade, não é por causa disso que eu acredito que Deus existe, que por ser aquele único código moral aceitável. Eu acho que há outros códigos morais aceitáveis. Sim, já havia muita moralidade milhares de anos antes dessa sim, religião. sim. Eu gosto do código moral de uma pessoa que é o Stefan Molyneux,
escreveu um livro que é Universally Preferable Behavior. Aquilo é um bocado complicado, mas basicamente é, se conseguires universalizar um comportamento, esse comportamento é moral. Tudo o que não consegues universalizar é errado. Por exemplo, roubar. Tu não podes dizer que queres roubar e ser roubado ao mesmo tempo. E não queres roubar e queres ser roubado ao mesmo tempo. Ou seja, universalizar o roubar. Porque aí não seria roubar, aí seria trocar ou dás e tiras, percebes? Mas não é roubar. Mesma coisa com homicídio. Mas eu roubaria para salvar a minha vida e do meu filho. Certo, mas não mas seria não estás, imoral. Não, certo, mas seria roubo na mesma. Entendes? Certo, seria roubo na mesma. Mas eu diria que seria imoral na mesma. No entanto, não condenável. Exatamente. Pois aí entraríamos noutra conversa, que é distinguir o imoral do condenável. Pois. Pronto, olha, eu acho que o que tu trouxeste aqui, assim, de mais interessante, se calhar foi isto, foi esta fase final de todos discriminamos, não é? Na relação aos nossos filhos e não sei o que é. E que se calhar fazia-nos bem, pá, estou a tentar tipo, tirar disto o melhor. Faz o Steelman do meu argumento. Estou mais um bocado a fazer o Steelman da utilidade desta conversa para quem nos ouve em casa. Que trouxeste isso, que foi de, ok, nós todos discriminamos e se calhar termos isso mais presentes, que é todos discriminamos e que há aqui uma linha que se calhar uns discriminam só até ao filho e à mãe, mas outros discriminam um bocadinho nada mais longe e que se calhar tipo dar mais um passinho nessa direção de discriminar um bocadinho mais, que é uma coisa que todos fazemos, se calhar não é assim uma coisa tão de levar as mãos à cabeça como se calhar tu sentes que a sociedade leva. Pronto, ok. Sim. Mas ainda assim acho que o argumento genético é mau, e não me conseguiste convencer, porque o que interessa é como se tu identificas aquela pessoa como teu filho, porque pode ser adotado, ou se identificas aquilo como um irmão. Mas se eu te perguntar agora, é melhor ter mais dinheiro ou menos dinheiro? O que é que me vais responder? Provavelmente eu sei que mais dinheiro é preferível. Porque o dinheiro pode ser usado para fazer coisas incríveis. Se eu te perguntar, é preferível dar... como é que eu ia dizer isto? Obedeceres aos teus interesses genéticos ou o contrário? O que é preferível? Não obedecer. Não, eu não estou a dizer, ok, elimina a parte da discriminação e isso tudo. Sim, de forma geral, tu és um observador dos teus instintos e é isso que te torna tão fixe como animal, tu teres essa capacidade de observar o que os teus genes estão a tentar fazer e observares e pá, estás num nível superior, ok, vou escutar, não vou escutar, vou reprimir, não vou reprimir. Mas, ok, mas então tu dirias que a miscigenação, não é? Seria preferível à não miscigenação. É isso? Ou seja, misturar os povos, porque é como estás a dizer, era preferível agir contra os teus interesses genéticos. Os teus interesses genéticos é teres um filho que seja o mais parecido contigo possível. Sim, okay? não entra sequer na minha equação. Eu sei que não entra, mas não foi isso que te perguntei. Te perguntei é qual destes dois, se pudesses escolher fazer uma coisa ou outra, preferias fazer aquilo que vai de encontro aos teus vai de encontro aos teus interesses genéticos e não aquilo que vai contra os teus interesses genéticos. Ok, então num dilema moral que tu conseguisses criar em que tudo o resto era exatamente igual e só existia isso? Exato. Pá, não sei, eu não respeito muito os meus genes, percebes? Porquê? Os meus genes dizem para tenho uma tendência para tem coisas incríveis também, mas há aqui coisas como roubar, matar, violar, agressividade, tribalismo, polarização, dificuldade de empatizar com pessoas que não identificas como sendo do teu grupo. Olha, mas espera aí, e a capacidade de empatizar? Também está nos genes. E o amor? Também. Então, mas lá está, tu és o observador, és o observador que consegue olhar para aquilo que os genes estão a tentar incutir em ti e decidir, senão eras um claro, por isso é que existe animal. Por isso é que existe a parte moral. Sim. Mas o que eu estou a tentar transmitir é que nós somos os nossos genes. Os nossos genes eu gosto de imaginar, é quase uma cadeia uma cadeia, uma corrente que vai até à primeira célula que existiu, até ao primeiro indício de vida na Terra. Tu vês uma corrente de descendência, não é? Que vai evoluindo e
se fizeres tipo um fast forward, tu vês tipo a célula, depois já são um conjunto de células. Tu vieste da África. Sim, exatamente. Eu não gosto de tu estás a dizer isso, tipo, tu vieste da África, tu também és africano, tipo, percebes, não devias, mas eu entendo isso. Tal como vieste dessa célula, vieste da África e depois provavelmente vieste o ano passado que passou pelo Médio Oriente ou atravessou o Mediterrâneo. Sim, a questão é que tu vês isso e vês uma enorme luta que o teu povo no passado teve. Os portugueses étnicos morreram, muitos deles morreram a reconquistar o território português, e foi em nome da religião, mas também foi em nome do povo, que o povo deles estava a ser oprimido, ok? Antes disso, tiveste o povo que estava aqui antes a repelir outros ataques de outros povos invasores da Europa, não é? Ou seja, toda essa cadeia existe, tu estás aqui porque todos os teus antepassados tomaram a decisão de defender os teus interesses genéticos. Mas deixa-me só dizer, e tu estás aqui, pode não ter sido conscientemente. Mas tu tens um bisavô, um tetravô, pentavô, 20 gerações atrás, que lutaram em guerras um contra o outro, meu. Sim, mas... Tu és um descendente de tudo. Sim, mas isso, lá está, voltamos à mesma conversa, que é, eu sei isso, mas depois disso já houve defesa, ou seja... Pronto, mas isso és tu, estás a dizer, olha, só conta a partir dali. Não, mas eu não estou a dizer isso. Eu digo, só conta a partir de agora, ok? O que é que eu sou? Sou uma mistura desses povos. O que é que outra pessoa, o que é que tu és? És também uma mistura desses povos. Somos uma mistura muito parecida. Uhum. Pronto, olha, vamos acabar. Eu espero que... Olha, se calhar devias falar com mais pessoas, outros, ou sei lá, padres ou assim, porque eu acho que realmente pode estar aí um bocado preso nessa coisa genética e a deixar que contamine um bocadinho a tua moralidade, mas pá, digo isto de uma perspectiva de quem acha humanista. Que a minha... Não, de uma perspectiva que eu acho que a minha moralidade nesta coisa específica é melhor do que a tua, porque toda a gente acha que a sua moralidade é melhor do que os outros, não é? E como tu disseste que eras cristão, pá, se calhar se falares com alguns padres, eles podem te ajudar. É para não ser só aqui eu a dizer-te. Isso é quase um exorcismo do meu racismo. Sim, porque não é? Eu sou uma opinião, mas acho que deves ouvir mais e deves continuar a falar sobre isto. E pronto, obrigado por teres vindo cá. Obrigado eu por deixares vir explicar isto às pessoas. Pode ser que ajude também um bocado as pessoas estarem um bocado de pé atrás logo para chamar racista. Já não estou a dizer, tu no Twitter tens uma imagem de fundo que é tipo 2 stickmans, um a dizer ao outro fascista e o outro a dizer comunista. E eu estava a imaginar, bem, agora vou ter aqui no meio a dizer racista, para mim. Pá, eu acho que as pessoas têm que ter mais calma nas coisas. O racismo, por si só, não vai contra a moralidade católica, ok? A maior parte de Portugal é católico. E pode ir contra alguns aspectos de outros sistemas morais. Pá, desculpa, vai contra a moralidade católica. De que forma? Porque é isto, acho que é nisto que discordamos. Porque Jesus, tanto quanto eu saiba, disse para amares o teu próximo. Não disse ama o teu próximo. Sim, mas para parecenças genéticas contigo. Mas eu sou o teu próximo e não sou o teu sogro. Mas tu preferias o teu sogro na mesma, entendes? Tu és capaz de... Mas não muda, não muda o ama ao próximo. Não, mas tu podes amar duas pessoas, não é? E ter uma atitude diferente perante as duas. Não é? Tu podes amar o teu inimigo e não querer comer com o teu inimigo, não é? Acho eu. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, entendo, mas o amor ao próximo, acho que, pelo menos para mim, também implica tratares toda a gente que não conheces como igual. E é aí que nós somos diferentes. Tu, duas pessoas que não conheces... Mas tu não tratas duas pessoas que não conheces como iguais. Nunca vou deixar a cor da pele afetar-me. Mas deixas outras coisas. Sim, se alguém me parecer má onda ou tiver com ar de bêbado e que me vai assaltar, claro que vou tratar pior em autodefesa. Mas isso não tem a ver com a cor da pele. Ok, mas sabes certamente que certos grupos raciais têm comportamentos diferentes em comparação com outros, não é? Tu, se fores à África, não só a cultura africana, mas as pessoas em África em geral agem de uma maneira muito diferente dos europeus e os europeus dos asiáticos, não é? Entendes o que eu estou a dizer? Ou seja, também consegues ter esse preconceito que tens em relação a pessoas, pode ser válido. Sim, e nós temos vou deixar na descrição um teste que é o Implicit Association Test, que é, nós somos todos racistas, quer queiramos, quer não,
Mas lá está, é nestes textos em que tens de clicar coisas rápido Sim. e pronto. E mostra tipo se calhar a cara de um Sim, preto ou sim, branco, escolhe deves um criminoso reconhecer e tu vais. e convido as pessoas que estão em casa a Uhum. fazer, porque eu já fiz várias vezes o teste e dá-me sempre um bocado racista, e já fiz em almoços, gosto especialmente de fazer isto em almoços com pessoas que acham que não são racistas, porque nós temos, lá está, este bug genético e neurológico, se quiseres, de beneficiar quem é mais parecido connosco. Uhum. Há quem diga que pode ser cultural também, e que este teste, que as pessoas interpretavam este teste como representando algo genético, mas que depois fizes isto com alguém, imagina um branco que viveu muito tempo na China, que ele já não, que esta diferença de segundos Sim. entre as suas associações desaparece. Mas vou deixar na descrição. E pronto, Manel, olha, obrigado. Obrigado eu. Se tiverem gostado e se não tiverem gostado, eu sei que vão comentar e tentar cancelar-me. Se tiverem gostado e se acharem que é importante existir alguém como eu, que se arrisca a ser odiado por meio mundo por trazer alguém que se auto-intitula racista para um podcast, contemplem tornar-se mecenas. Por 3 euros por mês, acho eu, podem se tornar parte da comunidade, receber conteúdo exclusivo, saber convidados, muito mais. Se ainda não tiverem para enviados, um like, um comentário, subscrever ao canal, ativar as notificações, nas plataformas de podcast deixarem também 5 estrelas, são tudo coisas que ajudam ao projeto. E por hoje é tudo. Obrigado.